Atenção. Ô, Fábio Cuba. Sim. Você já achou aí onde está o momento cultural? Calma, Reinaldo, calma. Logo de cara assim complica, né? Então, assim, você vai procurando aí para largar o momento cultural. Porque eu começo hoje o programa com uma dica de um livro. Chamado O Livro das Suspeições. O Livro das Suspeições. O Livro das Suspeições é um livro escrito, na verdade, uma coletânea de artigos, de 32 artigos, escritos por 40 advogados e juristas. Logo, alguns artigos têm mais de um autor, né? Coordenado pelo jurista Lênio Streck, que é um gênio do direito brasileiro, né? Meu amigo. É porque seu amigo que é um gênio? Não, ele era um gênio antes e aí, por consequência, virou meu amigo. Tá aí a capa, para quem está acompanhando pela internet, e pelo Marco Aurélio de Carvalho, que é o presidente do Grupo Prerrogativas. O Grupo Prerrogativas é um grupo de advogados, de juristas, preocupados com o devido processo legal e com o direito de defesa. Uma coisa que no Brasil anda em baixa, né? Especialmente depois do lavajatismo. Com um acento mais progressista, um pouco mais à esquerda, né? E o tio é liberal e se dá muito bem com o pessoal do Prerrogativas. Eu me dou muito bem com as pessoas civilizadas. Não importa muito a sua marca ideológica. Mas e quando é reacionário? Não, quando é reacionário não tem conversa, porque aí eles querem fazer o mundo andar para trás. Eu não quero, eu quero fazer o mundo andar para frente. Né? Qual é o problema do reacionarismo? O problema do reacionarismo é imaginar que houve um passado no Brasil que foi glorioso. Não, não houve nenhum passado que foi glorioso no Brasil. O passado no Brasil foi muito pior do que o presente. Então não há passado glorioso. Há um passado terrível, que inclusive precisa ser superado. Aliás, há marcas desse passado ainda no presente, né? A situação em que vivem os negros no Brasil é herança desse passado que alguns vagabundos acham que precisa ser resgatado. Eu sempre digo, o meu conservadorismo é o conservadorismo de instituições democráticas. Inclusive, quando eu me bati contra a esquerda em muitos aspectos, e eventualmente me bato contra a esquerda, é porque eu noto aqui e ali coisas que, a meu ver, desbordam daquilo que é a defesa das instituições democráticas. Então, só alguns tolos se surpreendem que eu possa ter posições muito críticas em relação ao bolsonarismo. Por que seria favorável? Se o conjunto ou a quase totalidade das coisas que eles fazem agride aquilo que eu considero ser uma visão liberal de Estado e de sociedade. O liberalismo que não assegura direitos individuais contra o Estado não é liberalismo, é vagabundagem, é fuleiragem. Né? E como eu disse aqui outro dia, há liberais no Brasil que não podem ver o cavalo do fascismo passando que logo monta. Eu não. Eu não quero papo com essa gente. Até porque eu já disse aqui, em muitos aspectos, o Bolsonaro é o presidente mais anticapitalista que o Brasil já teve. Olha os prejuízos que o Brasil está tendo na área ambiental, por causa da estupidez. Porque esse governo, em vez de dialogar com o Blairo Maggi, que é o maior exportador de soja do Brasil, e o maior exportador do agronegócio brasileiro, em vez de falar com ele, vai falar com o madeireiro. Ilegal. Meus queridos, não me peçam para ter compromisso com a burrice em nome do viés ideológico, mas que isso não vai acontecer mesmo. Eu tenho horror de gente burra. Me provoca urticária. Eu não tenho tolerância. Minha tolerância para burrice é muito pequena, é muito baixa. E especialmente a burrice propositiva, que é uma outra característica também do burro. Como ele não sabe que ele é burro, ele vai propondo coisas. Não é? Aquela burrice altiva. Aquela burrice orgulhosa. Então, não. O livro das suspeições. O livro das suspeições é uma primeira mirada de fôlego
é um primeiro olhar de fôlego, mirada espanhol, né? É um primeiro olhar de fôlego sobre a Lava Jato, um olhar técnico, apontando o conjunto absurdo de ilegalidades que há ali. E com um foco particular, que é a suspeição do Sérgio Moro. O juiz suspeito. O juiz que não poderia ser juiz da causa. E como sempre nós fazemos aqui, o objetivo desse programa também é dar instrumentos para que as pessoas passem a andar sozinhas no labirinto. Né? Me lembra aqui, o Fábio ainda não achou já achou? Não, Momento Cultural ainda não. Momento Cultural. Vale pelo passado e por esse agora. No livro Nome da Rosa, de Humberto Eco, tem lá os personagens principais, o Frei Guilherme, o Frei William, e o Adson, que é o noviço. Aí o Adson, num dado momento, diz: puxa, mestre, como seria bom um mundo sem labirintos. O Frei Guilherme já é alguém que está ali no limiar do fim da Idade Média, indo para o humanismo, o pensamento racional. E o Frei Guilherme diz: não, Adson, que bom seria um mundo em que houvesse regras para andar, no labirinto. Porque labirinto haverá sempre. Desafios haverá sempre. Não existe um mundo sem desafio. Agora, à medida que a gente vai sabendo das coisas, a gente vai sabendo andar no meio das coisas e vai aprendendo. Essa é a virtude maior, né? Saber aprender. Então, como eu faço sempre, eu dou aqui os instrumentos para vocês. Existem as hipóteses de impedimento de um juiz. Estão nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Penal. Vocês podem entrar lá. Depois vocês vão achar. Quando é que um juiz é impedido de atuar numa causa? Mas ali estão, vamos dizer assim, aquilo que o Lênin Streck chama no artigo dele, no livro, de as hipóteses taxativas de impedimento. Então, por exemplo, o juiz não pode ser amigo ou inimigo do réu. Não pode nenhum parente direto do juiz estar envolvido em alguma causa semelhante àquela que ele está julgando. Que à medida que ele julgue aquela, ele pode criar ali um precedente que vai facilitar alguém da família. Não pode estar envolvido diretamente com o processo. Essas coisas que são até corriqueiras e evidentes. Ele não pode ter um interesse direto no próprio julgamento. Acontece que o próprio Supremo já estabeleceu, na votação de um habeas corpus, que aliás era contra uma decisão do Sérgio Moro, veja que curioso, em 2013, o próprio Supremo já disse que sim, é possível examinar outras causas de impedimento que não só aquelas do artigo. Porque aquelas do artigo são, tá bom, é parente, não pode, está envolvido com a causa, não pode. Mas e quando um juiz desrespeita sistematicamente a lei? E quando um juiz desrespeita sistematicamente a ordem estabelecida, o devido processo legal, ainda que ele não seja parente de ninguém? Então cabe examinar se não há impedimento. O Sérgio Moro, ainda que, não sendo parente de ninguém e tal, e ainda que ele não tivesse se declarado inimigo do Lula, mas ele se declarou, eu já vou dizer por quê. O Sérgio Moro tem de ter o seu impedimento declarado. É urgente que tenha o impedimento declarado. Ah, Reinaldo, por quê? Por causa das matérias do The Intercept Brasil? Sim, muito especialmente por isso. Mas antes das matérias do Intercept Brasil,
Ele já havia aprontado coisas do Arco da Velha. E é por isso que eu quero que vocês leiam o livro. Porque ali vocês têm o breviário das coisas. Antes, a matéria do Intercept Brasil é de 9 de junho do ano passado, a primeira matéria. Primeira matéria, depois teve a série de matérias. Que trouxe um conjunto de coisas impressionantes. Não declarar a suspeição do Moro depois do que está ali é falta de vergonha na cara de quem não declarar. É mesmo, Reinaldo? Você diz isso? Digo. Digo com todas as letras. Presta atenção aqui. Existe um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, arguindo a suspeição do Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro era suspeito para atuar no caso e, portanto, a decisão tem de ser anulada e voltar lá para a primeira instância, recomeçar. Que é o habeas corpus 164.493. Já tem 2 votos esse habeas corpus. Do Edson Fachin e da Carmen Lúcia. Como eu não preciso agradar ninguém, eu posso dizer com absoluta clareza o que eu acho. 2 votos errados. No caso do Fachin, para não variar. Até hoje, ele não, acho que eu me lembre, ele deve ter dado 1 voto só razoável, desde que ele está lá. Aliás, parabéns, PT. Eu nunca vi um partido escolher tanta gente ruim para o Supremo como vocês. Esse aí chegou lá, apoiado pelo MTST, não, o Guilherme Boulos. Sorry, pelo MST, do Stedley. Né? Por grupos de esquerda, porque ele era favorável a uma tese da polifamília. O que eu dei de porrada nele, no meu blog, falando, não nomeie esse cara. Mas como ele tinha texto lá no passado contra a propriedade privada no campo, as esquerdas pensaram, é o nosso homem. Aí o homem da esquerda chegou lá, é o ministro mais reacionário do Supremo. É o ministro que mais agride, a meu ver, o devido processo legal. É um troço muito impressionante. Então o Fachin votou contra a suspeição e a Carmen Lúcia votou contra a suspeição. Essa voto errado certo está na proporção de 70 errado para 30 certo. Performance péssima também. Antes do The Intercept Brasil, e tudo isso que eu estou falando aqui, vocês encontram nos artigos do livro. Passei o fim de semana lendo, escrevi hoje 5 posts a respeito. Eu sou CDF mesmo. Eu vou, leio, escrevo, cito. Pode ir lá ver que eu li tudo. Eu era gordinho, ruim de bola. Você tem que se sobressair em alguma coisa. Então eu fui ler. E hoje eu estou magro, mas continuo ruim de bola. Então eu continuo lendo. Até porque não dá para jogar bola também preso em casa. Né? Então olha aqui. Antes das matérias do Intercept, já dava para acusar a suspeição do Moro. Ele prendeu um monte de gente, prisão preventiva, ao arrepio do que determina, do que pressupõe, do que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, que cuida da prisão preventiva. Ele condenou o Lula sem prova. O que é uma vergonha. A sentença dele é uma das coisas mais vergonhosas do direito brasileiro. Por que eu falo isso? Porque, como sabe toda a gente que conhece processo penal, o Ministério Público formula uma acusação e depois tem de apresentar as provas do quê? Daquilo que ele acusou. Você não pode aparecer com uma prova que constitui uma nova acusação.
Por que não pode, tio Rei? Não pode porque o advogado que vai defender, ele tem que defender da acusação que foi feita. E não de uma acusação que salta ali na hora. E, no entanto, o Sérgio Moro fez isso. Mas existe uma coisa chamada embargos de declaração. Embargos de declaração é quando você pede para o juiz explicar a sentença dele. Ali, partes obscuras. O Sérgio Moro diz com todas as letras que o tal tríplex do Guarujá, ou triplex que eu prefiro, as duas estão certas, que o tal triplex do Guarujá nada tem a ver com os contratos da OAS com a Petrobras. Mas como ele era o juiz das falcatruas na Petrobras, então ele está dizendo que ele não era o juiz do caso. Não é suspeito esse juiz? Isso para ficar no caso. Mas vamos pegar a suspeição depois. 8 meses depois do Lula ir para a cadeia, em razão de uma sentença dele, claro, referendada pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele aceita ser ministro do Bolsonaro. Ele aceita ser ministro daquele que ele impediu de disputar, daquele que ganhou a eleição, não podendo disputar com aquele que ele mandou para a cadeia. Só isso já caracterizaria em qualquer lugar suspeição. No entanto, a Carmen Lúcia e o Edson Fachin disseram não. Vá lá, eles deram esses votos em dezembro de 2018. Gilmar Mendes então pediu vista e aguarda-se a retomada do julgamento. Depois veio a série de matérias do Intercept Brasil e parceiros. E aí sim, a coisa era muito mais feia do que parecia. Não é? Então aí a gente viu relação imprópria, diálogo permanente entre a acusação e o juiz. Ali nós vimos o juiz sugerindo testemunhas para oitivas contra o réu. Nós vimos o juiz interferindo nas fases da Lava Jato. Acho que agora essa não, tem que ser aquela outra. Nós vimos o juiz condescender com ações irregulares, ilegais do Ministério Público. Uma hora o Deltan Dallagnol ali revela que ele vai fazer o troço lá do PowerPoint, recebe o apoio explícito do Sérgio Moro. O Sérgio Moro censura o comportamento de uma das procuradoras que ele considera que não é efetivo bastante. E ela é substituída pela Lava Jato. Aquela divulgação ilegal do grampo da fala da Dilma com Lula, que também, antes de Vaza Jato, já deveria ter dado causa para suspeição, a gente fica sabendo depois por reportagem do Intercept Brasil que aquilo foi de absoluto caso pensado. Não foi fortuito. Sugerindo ao Ministério Público que combata o showzinho da defesa. Há uma quantidade absurda de ações ilegais do juiz e da força-tarefa, colaboração ao arrepio da lei com o FBI, atuando aqui dentro do Brasil, sem que o governo soubesse, contrariando a lei. São 32 artigos. Ali você encontra o conjunto das evidências que demonstram
que Sérgio Moro é suspeito. E tem uma coisa, agora sim. Lembram-se que eu comecei falando dos artigos 252 a 254, que são causas objetivas de suspeição. Não é isso? E aqui eu estou falando de suspeições óbvias que não estão prescritas nos artigos 252 e 254, mas tem pelo menos uma ali que o Moro cumpre plenamente. Diz que o juiz não pode ser nem amigo nem inimigo do réu. No dia 5 de julho deste ano, Sérgio Moro deu uma entrevista à Globo News e comparou o julgamento de Lula a um ringue. Então ele está dizendo que o Lula era ali alguém que ele teria de vencer, desbordando da sua função de juiz, que necessariamente tem de ser neutro. Porque a um juiz cabe ouvir com igual atenção, desvelo e cuidado, tanto a acusação como a defesa, para então formar a sua opinião. Os diálogos todos revelados por Intercept Brasil e parceiros evidenciam que este juiz não tinha isenção, este juiz tinha lado desde sempre. Agora, insisto, já antes esse lado estava caracterizado. Então, que o Supremo retome essa votação. E olhe, embora eu não aposte, porque eu sou franco, Carmen Lúcia e Edson Fachin têm o dever moral de levar em consideração isso tudo e de rever os seus respectivos votos. E para encerrar esta parte, que tem decisão do Fachin a respeito de Lava Jato hoje, quero lembrar o seguinte. Essas provas que vieram à luz do comprometimento do Moro com a acusação, essas do Intercept Brasil, sim, elas foram obtidas ilegalmente. A obtenção da conversa, não a publicação da conversa, é bom não confundir. Porque tentaram confundir até isso, né? Tentaram criminalizar o do Intercept Brasil e os outros veículos. Especialmente o Intercept. Sim, essas conversas foram obtidas ilegalmente. Portanto, os senhores procuradores e o senhor juiz não poderão ser punidos pela lei penal. Não tem como punir. Prova ilegal. Né? A Constituição não aceita. Está lá no artigo 5º. A prova ilegal não é admitida. Quem queria a prova ilegal admitida em processo era o Deltan Dallagnol, naquelas 10 medidas fascistoides dele lá. Né? Se aquilo tivesse passado, aliás, ele poderia sim ser processado. Então não se trata disso. Agora, uma prova, mesmo obtida ilegalmente, que aponte a inocência do réu, ou que aponte a manipulação do processo, sim, o réu tem de ser beneficiado. Isso já é jurisprudência firmada no Brasil. Ou agora uma prova ilegal demonstra que é uma pessoa presa injustamente que não cometeu aquele crime, mas ela fica lá, ah não, a prova é ilegal. Então eu abuso disso para deixar alguém preso injustamente, é isso? Se eles não podem ser punidos pela lei penal por todas as barbaridades cometidas, os réus, aqueles que foram prejudicados por um juiz parcial, aí sim isso tem de ser revisto. É uma obrigação moral do Supremo fazê-lo. Porque nós precisamos resgatar o devido processo legal no Brasil. Esta é a prioridade, a primeira, a número 0. Não que seja fácil. A decisão tomada pelo Edson Fachin hoje indica como isso não é fácil. Então vamos falar dela, vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo. O ministro Fachin, então, do Supremo, revogou a liminar do colega Dias Toffoli, que obrigava as forças-tarefa da Lava Jato a compartilhar os dados com a Procuradoria-Geral da República. O presidente da Corte havia decidido sobre o pedido no dia 9 de julho, ainda durante o recesso do Judiciário. Hoje, com a retomada dos trabalhos, Fachin reverteu a decisão e também decidiu tirar o sigilo do caso. Segundo o ministro relator da Lava Jato no Supremo, o princípio da unidade do Ministério Público não permite o intercâmbio de provas entre os membros da carreira. O assunto ainda pode chegar ao plenário da Corte caso o Toffoli coloque a ação em julgamento. Vamos para o item 2 aí, Cubes, que aí eu faço o comentário do conjunto. A Procuradoria-Geral da República ainda não decidiu, Reinaldo, se vai apresentar o recurso para a segunda turma do Supremo ou ao plenário da Corte. A decisão foi tomada hoje à tarde após uma reunião entre integrantes da equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras tem destacado que, no seu entendimento, o compartilhamento é possível por ele ser o chefe do Ministério Público Federal e por existirem decisões de 2015 do então juiz da primeira instância da Operação Sérgio Moro a favor do compartilhamento de dados da Lava Jato. Obviamente, eu pessoalmente entendo que esse compartilhamento é obrigatório. É tão excrescente isso, é tão absurdo isso. Porque, veja só, a Força-Tarefa é uma criação da Procuradoria-Geral da República. Que sentido faria a Procuradoria-Geral da República criar algo que vai alijá-la? É um absurdo em si. É um absurdo em si. E, claro, em nome da unidade do Ministério Público, que é o que está na Constituição. Aliás, o que a Constituição prevê é do Ministério Público, não a existência da Lava Jato, que obviamente tenta se eternizar. Atendendo aí a outros comandos. Espero, seja a turma, seja o pleno do Supremo, que se tome a decisão correta. Ou agora, coordenadores de força-tarefa vão ser os senhores absolutos do Ministério Público. A propósito, do que vocês têm tanto medo, hein? Do que vocês têm tanto medo? Não venham me dizer que vocês têm medo de vazamentos. Quando a Lava Jato se fez de vazamentos. Aliás, o Sérgio Moro escreveu um artigo em 2004, falando o que ele pretendia fazer. Era a Lava Jato. Dando como exemplo a Operação Mãos Limpas, que montou na Itália, que montou uma indústria de vazamentos. E dizendo, precisamos contar com a imprensa. Não deve ser medo de vazamento que tem a Lava Jato, se viveu de vazamento esse tempo todo. Sabe o que vocês querem? Vocês querem ter o monopólio da informação e, portanto, o monopólio do vazamento também. Aí, claro, aquele grupo de senadores que, assim, mais equivocados não poderiam ser, o Muda Senado. O Muda Senado é o Muda Senado. Eles querem mudar tanto o Senado que eles são favoráveis ao obscurantismo. Eles são favoráveis a que se monte bunkers dentro do Ministério Público cujas informações ninguém conhece. Vem cá, vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo dos 38 mil investigados que se descubra que foi sem autorização judicial? Não tem 38 mil, então vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Tem uma mão que balança o berço nisso tudo aí. Para encerrar, de algo jocoso, né? Eu pretendia, Fábio Cuba, terminar antes, mas essa minha eloquência. Né? No dia 1º de agosto, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, que tem como porta-vozes os tais do Muda Senado, os senadores do Muda Senado, né? E mais a Força-Tarefa, ele fez aniversário. E aí, gente, foi um tuitaço lindo, tentou-se um tuitaço nas redes sociais, a turminha dele nas redes sociais está se armando, está ali, né? E curiosamente, mimetizando tudo aquilo que os bolsonaretes fazem com o Bolsonaro, né? Que os bolsomínios fazem com o Bolsonaro, aí tem os moromínios.
que também é o Deus absoluto, é o homem sem mácula e tal. Aí levaram um bolo para o Sérgio Moro comemorar. E o entusiasmo dele, porque a pessoa quando é muito fixada no poder, assim, tem aquela meio ideias fixas, né? Diz Machado de Assis, Deus do livre eleitor de uma ideia fixa, né? É como ter um argueiro nos olhos, é como ter uma trava nos olhos, uma farpa no olho, né? Ele comemorou, ele cantando parabéns, é de uma animação que eu vendo, eu quase saí dando pulos, assim, de alegria. Me contaminou mesmo. A gente tem o vídeo aí, não tem? Temos sim. Tem. Ó, contamine-se com a alegria do Sérgio Moro comemorando. Ó. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, eu gosto da parte que ele faz. 48 anos, Reinaldo. Se um dia alguém comemorar meu aniversário assim, eu expulso da minha casa. Ai, ai.